Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar de tênis. A gente teve o segundo dia tanto do ATP 500 de Barcelona como do ATP 500 de Madrid e a gente vai comentar aqui sobre os resultados do dia, falando sobre os vencedores, sobre os jogos de amanhã. E é claro, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos. Começando por Barcelona, o Arthur Fils ganhou do Pablo Carreño Busta por 2-0, 7-6. 6-3, uma boa vitória para o Fils, que começou até atrás, estava 4-1 para o Carreño Busta, mas depois virou e conseguiu controlar bem o jogo. O primeiro set muito duro, venceu 8-6 no tie-break, mas no segundo set começou a ter mais o controle das ações e conseguiu uma bela vitória por 2-0. Fils que começa super bem a gira de Saibro e desde março vem fazendo um ano muito bom. O Sebastian Baez venceu o Damir Dzumhur por 2-0. O tenista da Bósnia veio para o torneio como um lucky loser no quali. E assim, vitória de 6-1, 7-5 para o Sebastian Baez. Uma baita vitória para o tenista argentino. Eu acho que o resultado reflete muito também, né? O Damir Dzumhur, que está conseguindo até uma recuperação e tudo isso, porém ele não conseguiu afetar tanta a solidez do Baez como ele imaginava. Chegou a sacar para o segundo set, chegou a ter aquele momento, mas perdeu os últimos 4 games e aí faltou força mental. E ao meu ver o Baez nisso é bem melhor do que o Dzumhur. Um jogo que eu esperava que obviamente o Tsitsipas fosse favorito, mas não esperava essa dominância, foi a partida dele contra o Riley Opelka. O saque do americano não conseguiu incomodar, talvez o Saibro esteja bastante pesado, e o Tsitsipas venceu num duplo 6-2. Numa quadradura esse jogo seria mais equilibrado, mas estamos obviamente numa quadra de Saibro e nesse contexto baita vitória para o Tsitsipas. Casper Ruud venceu o Daniel Galan por 2-0, 6-4, 6-3, uma quebra em cada set para garantir a vitória. Ruud que vem de uma decepcionante eliminação nas oitavas de final em Monte Carlo, ele obviamente precisa jogar bem nesse torneio porque ele defende 500 pontos, ele defende o título de Barcelona. E aí aquele negócio, se não for campeão, o tombo no ranking vai ser muito grande, até porque o tombo da final, dele não ter ido à final em Monte Carlo, já foi bem significativo, né? A gente teve a vitória do Laslo Djere contra o Arthur Rinderknecht. Primeiro set 7-6 para o Rinderknecht, ele também veio para o torneio como lucky loser, mas depois disso um domínio completo de Laslo Djere, 6-1, 6-2, bom tenista de saibro, extremamente agressivo no fundo de quadra, sustenta bem as trocas de bola, vai enfrentar o Carlos Alcaraz, mas aí o buraco é muito mais embaixo, vamos ver como ele consegue encarar o tenista espanhol. Alex de Minaur não brilhou, não teve o tênis mais vistoso que a gente está acostumado a ver, mas precisou de 2 chances para quebrar o saque de Thomas Martin Etcheverry, 2 breakpoints que ele teve, os 2 ele aproveitou, não encarou um break na partida e venceu o argentino 6-4, 6-4. Mais erros do que o imaginado, 25 erros para acho que apenas 15 winners, uma coisa assim, mas de qualquer jeito ganhou e o Etcheverry não conseguiu incomodá-lo a ponto de tornar esse jogo minimamente equilibrado. A gente teve o jogo entre Jaime Munar e Francis Tiafoe e o tenista espanhol levou a melhor contra o americano, que começou bem o jogo, fez 6-2, chegou a ter 3-0 no segundo set, mas dali para frente foi completamente dominado pelo espanhol. O segundo set que acabou 7-5 para o Jaime Munar e o último set 6-1 com o espanhol ganhando os últimos 6 games, ou seja, um pneu moral. E o Tiafoe no ano ruim, né? Tipo, apenas um torneio, que se não me engano foi o de Houston, ele ganhou mais de um jogo em sequência. De resto, ou ele é eliminado na segunda rodada, ou ele é eliminado na estreia. O saibro não é a melhor superfície do Tiafoe, mas convenhamos, né? Qual está sendo a superfície boa para o Tiafoe nessa temporada? A temporada dele é péssima e desse jeito o ranking dele vai desabar, porque vai chegar no US Open e ele tem que defender os pontos de uma semifinal. E assim, não é toda hora que ele vai conseguir repetir semifinal de US Open, apesar de ser um grande slam que ele foi muito bem nos últimos 3 anos, né? A questão é que tem horas que é difícil sustentar tal padrão de resultados, né? A gente teve o jogo entre Carlos Alcaraz e Tan Quinn, o Alcaraz que foi quebrado 3 vezes no segundo set, passou muito mais dificuldade do que eu imaginava, mas de qualquer maneira venceu o segundo set, 1h02 de duração, né? Imagina ele ter que jogar mais 1 hora ou pelo menos 40 minutos de jogo, isso é o transtorno que você quer evitar. Mas 6-2, 7-6, vai enfrentar o Laslo Djere, curioso para ver como que ele se comporta nessa partida. Karen Khachanov sofreu, estava um 7-0 atrás, uma quebra atrás, estava 7-6, 3-0 para o Cameron Norrie, mas ele conseguiu uma recuperação fantástica para... Na verdade, é engano meu, né? Tava tipo assim, 7-6
4-3 e saque para o Cameron Norrie, né? Que eu me confundo aqui com o gráfico do SofaScore para representar as quebras, mas assim, o Norrie estava com o jogo parecia aqui na mão, mas a gente viu uma recuperação impressionante por parte do Karen Khachanov, que conseguiu a virada 6-7, 6-4, 6-3, 2 horas e 18 de jogo. Jogo duro, né? O Cameron Norrie não é um adversário fácil. E o Alejandro Davidovich Fokina venceu o Stanislas Wawrinka por 2-0, 6-1, 6-4. Wawrinka até chegou ali a abrir 4-2 no segundo set, chegou a ter a chance de quebra para fazer 5-2 e saque, mas não conseguiu sustentar. Fisicamente o Wawrinka está muito abaixo, né? Tecnicamente, ele ainda é capaz de fazer belos backhands, belos forehands, mas fisicamente ele não acompanha mais o ritmo da atual geração de tênis, infelizmente, né? E assim, os jogos que estão agendados para amanhã são oitavas de final já em Barcelona. Pedro Martínez contra Arthur Fils, Holger Rune contra Sebastian Baez, Stefanos Tsitsipas contra Sebastian Korda, Hadar Medjedovic contra Casper Ruud. Esse jogo pode ser perigoso, mas vamos ver, né? Pode ser, não quer dizer que vai, né? Já começando então a fase oitavas de final do torneio de Barcelona. Então, esses são os jogos de Barcelona. Em Munique, a gente teve muitos jogos hoje também. O Luciano Darderi venceu o Christopher O'Connell por 2-0, 7-6, 7-6. 2 tie-breaks que ele consegue vencer no mesmo placar, 7-3. Então, boa vitória para o tenista italiano. O Botic van de Zandschulp ganhou do Roberto Bautista Agut. Esse não é o resultado que eu espero numa quadra de saibro, mas veio a vitória do holandês 6-4, 3-6, 6-4, 2 horas e 32 de jogo dificílimo. O Yannick Hanfmann venceu o Jakub Menzik por 2-1, 7-6, 4-6, 6-3. Né? O Menzik chegou a ter suas chances, mas acabou não aproveitando. Eu acho assim, tem que resolver algumas coisas no jogo dele para o saibro, principalmente o forehand dele, que ele usa muita potência do adversário e só consegue ter muita velocidade de cima para baixo. Ele vai ter que controlar um pouco mais o giro de bola, trazer um pouco mais de spin para o forehand em algumas situações. Não sei como ele vai fazer isso, mas nesse jogo fazia-se necessário esse tipo de característica e ele não teve. O forehand dele acabou sendo assim pouco letal e pouco incisivo. O backhand funcionava, o saque também, ele se movimenta bem. Não acho que é um jogo terrível do Menzik, mas é aquele negócio, não foi bom o suficiente para sair com a vitória. O Fabian Marozsan venceu o tenista alemão Engel por 2-0, 6-4, 6-1. O húngaro que é aquele negócio talentoso, mas não está subindo muito no ranking. Aproveitou essa chance aí para avançar a segunda rodada. Francisco Cerúndolo atropelou o Jan-Lennard Struff em 54 minutos. Ele venceu o tenista alemão 6-0, 6-2. O Struff também vai levar um tombaço no ranking, até porque esse torneio agora de Munique, ele já foi um 250 que o Struff ganhou. Então, assim, ano passado, evidentemente. Então, ele poderia até ganhar 250 pontos se fosse campeão, mas ele vai perder todos esses pontos porque cai na estreia. O Alexander Shevchenko, que veio para o torneio como um lucky loser, venceu de virada Flávio Koboli por 2-1. É o ano do Koboli, aquele negócio, né? Tava só derrotas, foi campeão lá em Marrakech e agora volta a perder de novo, né? Sim, é uma semana maravilhosa, tá virando o Borna Choric da atualidade. O Choric era isso, né? 3 semanas do ano jogava igual o Federer Prime, de resto do ano era o Borna Choric mesmo. E assim, mais uma vez, né, tipo, começa bem tudo isso, vai ter um monte de breakpoint que ele não aproveita, né, tipo, o Koboli teve 20 breakpoints na partida e aproveitou 4, né, o Shevchenko teve 11 e aproveitou 5, então assim, é a diferença, você tem que aproveitar as chances, né, e o Koboli não fez isso tão bem quanto o tenista do Cazaquistão, então ali 6-7, 6-3, 6-4, boa vitória para Alexander Shevchenko. O Hugo Humbert venceu de virada o Nicolas Jarry. O Jarry é outro também que caiu de produção de uma maneira inacreditável. Venceu o primeiro set 6-4, mas dali para frente 6-3, 6-2 para o Hugo Humbert. Está longe de ser um saibreiro, mas acabou vencendo com bastante convicção o Nicolas Jarry e chegou a sacar para fazer um pneu. Não conseguiu, mas de qualquer maneira, assim, a vitória já é bem importante para o Humbert construir mais confiança, até porque em Monte Carlo caiu na estreia para o Alexei Popyrin. A gente teve o Dedura Palomero, tenista lucky loser também, que estava no quali, acabou vencendo o Denis Shapovalov no primeiro set 7-6, estava com 3-0 até o Shapovalov pedir desistência da partida por algum tipo de lesão. Mas
o Shapovalov, mesmo sendo mais talentoso, mostrou muito da sua ineficiência tática, várias vezes cometendo erros que não deveria, e por isso acabou ali deixando o tenista alemão, que é talentoso, acabar crescendo na partida e acabar ganhando um dos sets, né? E no final do segundo set 3-0 veio a desistência do canadense. Mariano Navoni venceu de virada o Félix Auger-Aliassime, uma batalha de 3 horas e 2 minutos, 2-6, 6-4, 7-6. O Aliassime teve o jogo na mão em várias oportunidades e não aproveitou. O Aliassime, assim, é um tenista que a gente tem que respeitar a história dele e tudo isso, mas do jeito que tá, eu não consigo ver ele de volta ao top 10. Eu não acho que ele jogou tênis para voltar ao top 10 até agora. Teve momentos no ano, final em Dubai, acho que semifinal em Doha. Legal ter essas boas campanhas. Teve acho que uns títulos nos torneios 250, mas assim, nos torneios grandes não tá fazendo nada, né? Não fez nada na Australian Open, não fez nada na Sunshine Double. E Masters 1000 tá fazendo nada, entende? Teve 2 ATP 500 jogando bem e é isso. Não dá para viver só disso. O Aliassime tem que ser mais consistente. Ele era consistente, né? A qualidade dele em 2022 era isso. Ele jogava muito torneio e chegava longe quase em todos. Então é bizarro ver o que está acontecendo com o Aliassime. O Navoni é bom tenista de saibro, mas em nenhum mundo ele é um tenista melhor do que o Aliassime foi, por exemplo, em 2022, no segundo semestre. O Alexander Bublik, ele foi eliminado pelo Zizou Baggs, jogo no saibro. O Baggs é muito bom no saibro, né? E assim, venceu o Bublik, que estava querendo o jogo, né? 7-6 no primeiro set para o Bublik, mas depois disso, 6-4, 7-5 para o tenista da Bélgica, que conseguiu a vitória de virada, né? Os jogos que se tem em Munique amanhã é Luciano Darderi e Miomir Kecmanovic, Botic, Van de Zandschulp e Ben Shelton, a Alexander Zverev e Daniel Altmaier, e Talon Griekspoor e Yannick Hanfmann. Eu não sei se eu vou conseguir comentar sobre todos esses jogos. Eu acho que eu vou falar aqui os que são mais interessantes, né, os que foram mais legais, né, para a gente dar um assunto mais aprofundado. Mas, de qualquer maneira, a gente aí está comentando esses torneios e eu conto com o apoio de vocês para divulgar ainda mais o conteúdo do canal. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.